Abra sua Bíblia em Marcos 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em Marcos 10. É um texto muito conhecido, mas num tema que nós estamos vivendo esse mês, esse texto não poderia passar sem que a gente pudesse entender, ler e o Senhor falar conosco em nome de Jesus. Amém? Todos abriram? Marcos 10, no capítulo 17, ou no versículo 17. Quando você abrir, você coloca a Bíblia ao seu coração para que a gente possa orar. Pastor, estou acompanhando pelo celular. Se você ainda não tem uma Bíblia, eu quero te presentear nesta manhã com uma Bíblia. Diga amém. É só você me procurar e nós vamos te presentear. Caso você esteja visitando a nossa comunidade hoje pela primeira vez, no final, eu quero que você procure a recepção. Nós temos um presente para te dar. Amém? Para você possa ser bem recebido, bem acolhido aqui na comunidade, em nome de Jesus. Colocaram a Bíblia no coração? Feche os olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor de todo o coração, fale conosco. Fale conosco, Espírito Santo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser chacoalhado no meu interior pela Tua palavra. Eu quero ser impulsionado a me render a Ti. Eu quero ser, Senhor, transformado pela Tua mensagem. Fale conosco. E em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que todo espírito de distração seja amarrado. Todo espírito do sono seja amarrado. Em nome de Jesus, e que a clareza dos céus possa alcançar o coração desta pessoa, em nome de Jesus, amém. Amém? Por que eu orei sobre o espírito do sono? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus está amarrado. Nosso culto antigamente era 8 horas da manhã, quando era na salinha, muito cedo. Culto 8h30, muito cedo. 9 da manhã, já está tarde 9 da manhã, não está, gente? Para eu que gosto de acordar 5, 6, 9 da manhã da tarde. E mesmo assim a pessoa vem e dorme no culto. Ai, pastor, porque eu tive uma noite, tirando as mães que estão aí na luta com seus filhos, tudo bem, né? Você teve uma noite aí, não foi fácil, é criança chorando, mas você quis ter, né? Glória a Deus, então, né? Cumpra o seu papel. Mas, pastor, minha semana foi difícil, glória a Deus. Mas você já percebeu que é na hora da palavra? Já percebeu? Dá um sono. Comigo era assim. Vai falar, então o pastor também está possesso. Não, meus irmãos, mas eu ia ler a Bíblia à noite, meu irmão, dava um sono, um quebrante, já começava a abrir a boca e... Não, está amarrado. O que eu faço agora? Eu leio cedo. Eu acordo mais cedo, vou lá para o meu quartinho, leio, medito, aí eu já não tenho sono. Então, você tem que saber lidar com os seus organismos. Quem sabe, quem está mais próximo de mim, sabe que passou das 9h30, eu tenho quase 60 anos, eu dá um sono, eu fico inerte. Então, eu já sei que à noite eu não funciono muito bem, então eu trabalho mais durante o dia, amém? Então faça isso. E se te der sono agora na hora da administração, o que você faz? Levanta, vai lá atrás, conversa com a pastora, ela já ora forte, agora eu não vou mais. Levanta, vai lá tomar uma água, fica em pé ali no canto, mas que você venha para você ouvir a palavra, em nome de Jesus. Por quê? Porque é a palavra que transforma. Nós louvamos, amém, foi o momento da oferta, é muito importante, mas é a palavra, quando nós somos confrontados na palavra, nós vamos ser despertados. E às vezes eu entendo, gente, que aqui não é pregado conforme pregado por aí. Às vezes não tem muito show, não tem muita emoção, não é aquele negócio que você está pregando, daqui a pouco já vem alguém cantar junto com a pregação. Não tem um teatro, não tem uma performance aqui. E às vezes a pregação é mais chata, mas é aquela mais sincera, mas que a gente se preparou, que o Senhor tocou, mas é que liberta. Amém? Amém, gente? E ainda hoje eu fui intimado, falaram, pastor, não sai desse quadrado. E eu gosto de andar, eu gosto de falar, e às vezes você vê na minha ministração, na minha pregação, você vê que eu sou mais... eu sou mais ativo, eu sou mais ali, porque é de mim.
mas vou tentar em nome de Jesus, vai dar certo. Glória a Deus. Vamos ao tema. O tema dessa semana é renúncia. Diga renúncia. Dessa semana não, do mês, amém? E do ano. Mas nesse mês nós criamos uma série de mensagens. No primeiro domingo nós falamos sobre o coração. O que a gente precisa carregar para 2026? Um coração que renuncia. Onde eu assisto esse episódio? No YouTube. Nós já estamos, a mensagem já está lá em nome de Jesus. Domingo passado, o culto de ceia, minha esposa trouxe a ministração, o custo de não renunciar. Muito forte, o Senhor falou poderosamente, foi um culto extraordinário. Também já está no YouTube. Eu perdi os 2 episódios, vai lá no YouTube e assista. Gente, não passa de 40 minutos. E às vezes você assiste uma série de 2 horas, agora apareceu uma série turcas, tem 2 horas, e você está lá. Então é uma ministração de 40 minutos, que você senta, coloca um foninho, vai fazer alguma coisa e que você continua ouvindo, sendo alimentado em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o jovem rico, que é o caminho para mim e para você, para chegarmos ao reino, não tem outro, a não ser a gente ter um coração que renuncia. Vamos ao texto. Quando Jesus ia saindo, aí você coloca lá 10:17, Mel, isso. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pausa aqui, você já sabe o texto que nós estamos lendo, você conhece essa história, nós vamos discorrer sobre ela, mas eu quero trazer 2 contextos aqui para você poder entender. O primeiro deles, que você consegue, toda vez que você for ler a Bíblia, agora eu vou falar um pouquinho mais didático, leia as outras versões. Que outras versões, pastor? Se você olhar na sua Bíblia, aqui em cima, está falando aonde está a referência, tem Mateus 19 e Lucas 18. Sempre que você for ler alguma passagem, vê se tem mais algum, porque os evangelhos foram contados, foram escritos pelos discípulos, e aqui o evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, numa visão que só ele teve sobre esse acontecimento. Mas quando você vai em Mateus, a mesma coisa, tem uma visão, leia, porque se a gente for lá eu acredito que é em Lucas 18, coloca para mim, Mel, rapidinho, não precisa abrir, gente, só coloca aí para mim rapidinho, Lucas. Chegou um certo homem importante, você já vê que já mudou? Aqui na nossa versão está falando, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Agora nós já conseguimos entender que era um homem importante. Você vê como as coisas vão se encaixando? Por isso que você não pode pegar ou uma caixinha de promessa, como antigamente tinha, que era apenas um versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém, glória. Não, nós estamos ensinando, como foi dito aqui pela pastora, a você cavar, e isso é cavar, é você pegar um texto e você meditar sobre ele, deixa eu ver onde está escrito, se é isso mesmo, se vai para cá, se vem para lá, e você já começa a entender. Em outras versões está falando que ele era um mestre da lei. Aí você já, nossa, e como nós temos ciência que ele era um mestre da lei? Quando ele fala com Jesus, bom mestre. A palavra mestre aqui no grego dá-se de professor, é alguém que era muito culto para aquela época, por isso se chamava de mestre. Então nós entendemos que esse rapaz, ele era um conhecedor da lei, ele era uma pessoa que já entendia sobre as leis judaicas, a Torá. Então nós já temos essa noção que está chegando diante de Jesus não é qualquer homem, era uma pessoa que tinha conhecimento, sabia, e a Torá nada mais é que os 5 primeiros capítulos, 5 primeiros livros da Bíblia, e aí vem todas as suas regras e leis. Então ele já era conhecedor de tudo isso. Ele chega até Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus no verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? E depois vocês acham que a gente é chato, né? Imagina você chegando diante de Jesus, sendo sincero: mestre, eu quero herdar a vida eterna, como que eu faço? A primeira resposta de Jesus não é a mais comum. Ele já chega falando: por que você está me chamando de bom?
Bom é só um, é Deus. O Senhor sempre teve os seus métodos e suas formas de trabalhar, e eu já contei isso aqui, porque é interessante. Na nossa natureza, nosso entendimento ele é comum, com Cristo não. Com Cristo ele sempre vai aonde nós não queremos, e aí a resposta você vai entender: ninguém é bom a não ser um. A não ser o quê? Um, que é... Você conhece os mandamentos? Aí, como o Senhor, Ele sabe que todos nós estamos pensando. Ele sabia que aquele rapaz tinha um coração apegado a bens. Você já sabe o texto. Você acha que Jesus não saberia que ele tinha um coração apegado aos bens? Jesus sabia. Só que olha como Jesus trabalha. Vamos lá, então já que você é um conhecedor, você sabe, está me chamando de bom, Jesus trouxe para ele todos os mandamentos que ele já conhecia. E aí Jesus vai: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua... Jesus disse 5 dos 10 mandamentos para um rapaz conhecedor. Mas toda vez que Jesus faz isso é porque Jesus está querendo entrar em algum lugar, por isso ele está dando uma abertura. Jesus não vai vir, e isso a própria palavra fala, não vai vir meter o pé na porta e empurrar e entrar, não. Ele sempre fica ali à sua disposição, ele fica ali na porta. Mas quem que tem que virar a porta e abrir? Somos nós. O que Jesus deu aqui para ele? Uma oportunidade para que ele pudesse entender: dos mandamentos eu cumpro, mas espera aí, o que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso entregar? Porque ele fala, ele responde no verso 20: e ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Disse: vá, vende tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no... Depois, venha e siga-me. Esse foi o único rapaz na Bíblia que negou um chamado de Jesus. Não tem nenhuma outra história igual a desse jovem. E por que ela está aqui? Porque o Senhor quer nos confrontar e fazer a gente entender que não é só um comportamento externo que vai nos levar para o caminho do reino. Agora eu contextualizo para você poder entender. Meus irmãos, todas as vezes que nós chegamos até Jesus, nós somos impactados e transformados por Ele. Não tem como. Não tem como. Nós já dissemos aqui 1, 2 ou 3 vezes. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, Ele faz algo em nós. Ele transforma nós. Quando há um encontro com Ele. Eu citei até esse exemplo quando nós estávamos lá na igrejinha lá embaixo. É como se eu fosse atropelado por um caminhão e chegasse aqui para vocês e falasse: olha, gente, acabei de ser atropelado ali na avenida. E você olhar para mim e falar: meu Deus do céu, como pode? Você acabou de ser atropelado por um caminhão e está aí inteiro. Não tem como. Não tem como. Se você for atropelado, alguma coisa aconteceu com você. É a mesma coisa quando eu e você nos encontramos com Cristo. Amém? Ele vem e derruba todas as nossas estruturas e nós começamos a nos enxergar. O que aconteceu com esse jovem rico é que ele estava muito apoiado em tudo o que ele fazia. Você, meu irmão, conhece pessoas boas. Conhece ou não conhece? Você conhece pessoas que são muito legais. Você conhece pessoas que elas não matam. Alguém conhece um assassino aqui? Alguém conhece um ladrão aqui? Alguém, sabe, são poucas pessoas. Mas você convive com elas? Você está junto com elas? Então você vê que é normal. A sua esposa não mata ninguém. Eu sei que às vezes o marido dá vontade, mas ela não mata. Porque não matarás. Não rouba. Olha, não honra o teu pai e tua mãe. Você é de uma geração que se seu pai olhasse para você, você já sabia que ia acontecer alguma coisa de errado quando chegar em casa. Não é?
Hoje a mãe tem que olhar, tem que falar, tem que bater, e mesmo assim o filho. Você é de uma geração que a honra ao pai e à mãe era algo assim. É verdade ou não, gente? Era algo muito valioso, muito precioso. Porque honrar o pai e a mãe, eu não podia falar, a gente não tinha horário, a TV está passando, meu pai está assistindo o jogo, quero assistir desenho. Você engole o choro e vai para o quarto, e acabou, não tem conversa. Eu estou falando alguma mentira, gente? Eu sou novo ainda, eu tenho 30 e poucos. Você deve ter vivido assim coisas piores na vida. Mas, por quê? Porque o pai e a mãe ditavam a lei. Esse jovem foi criado assim: eu honro meu pai e minha mãe. Eu sou um judeu, então eu sei as tradições. Eu não mato. Aquele homem, ele estava muito mais preocupado com uma performance externa, que Jesus queria revelar algo muito maior para ele, algo interno, algo que ninguém estava vendo, mas tinha dominado o seu coração, e impedia que ele pudesse acessar o reino dos céus. E eu falo para vocês, meus irmãos, o que está te faltando para você herdar o reino dos céus? E eu não estou falando de externo, porque se você olhar o externo, falta dinheiro, pastor, falta meu filho se converter, falta meu esposo, eu queria minha família aqui na igreja, faltam muitas coisas. Mas como já foi dito aqui, o porquê ainda essas coisas não aconteceram? Em que lugar está o seu coração? O problema desse homem não era o dinheiro, mas era o coração dele no dinheiro. O dinheiro estava dominando ele ao ponto dele não conseguir abrir mão, renunciar, mostrar para o Senhor que não importava mais nada a não ser a presença dele, e que a presença dele era mais importante. E eu digo para vocês, meus irmãos, o que tem roubado você de estar nesse lugar? É um filho, porque o filho ainda, você deseja tanto que ele se transforme, que você está impedindo que Deus faça a obra na vida dele. Como? Porque às vezes ele vai passar por processos de dor, e você como mãe não quer que o seu filho passe por isso, mas é o processo dele para encontrar Cristo. E aí o que você está fazendo? Você está atrapalhando. Diga para a pessoa do seu lado: não atrapalhe o que Deus tem para fazer. Pode falar. E eu não estou falando sobre filhos, eu estou falando sobre processos de vida. Às vezes o Senhor está te apertando financeiramente e você não sabe o porquê. É porque o Senhor quer tirar o seu coração do dinheiro, para que você entenda que Ele é o provedor, e o seu coração tem que estar nele, não nas coisas que Ele tem para dar. Amém, gente? É difícil esse processo, mas como eu sei que eu tenho algo ocupando o meu coração no lugar do Senhor? Quando, preste atenção, o Senhor te pede, e isso custa para você. O Senhor pede: abandona esse pecado, abandona esses contatos, abandona essa vida que você está levando, e vem viver comigo. Mas a vida com o Senhor é tão simples e humilde, mas é essa que eu quero que você tenha. E eu falo simples e humilde, não é sobre condições financeiras, porque o Senhor derrama, meus irmãos, derrama, mas você precisa ter o coração alinhado com Ele. Não tem como a gente caminhar um caminho que vai nos levar à salvação, a herdar o reino dos céus, se não for um caminho chamado renúncia. No reino dos céus, meus irmãos, escreve isso no seu coração, ele não é por ordem de chegada, ele é por nível de renúncia. Não é, mas eu cheguei na igreja primeiro, não, então eu tenho direito, Deus tem que me abençoar, não. É quando você chegou aqui diante dele e falou: Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa, eu não quero mais viver sobre a minha realidade, eu não quero viver sobre quem eu sou, eu quero a partir de hoje renunciar o que eu acho que eu sei, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E é difícil. Às vezes, meu irmão, no caso do jovem rico era um dinheiro, mas às vezes no seu caso é uma mentalidade religiosa, que
Adriana não gosta que eu fale essa palavra, mas eu vou ter que falar, gente, que encracalou, aí você fala, não sei nem o que é isso, mas que está aí, instaurado, enraizado na sua mente, e aí é difícil você viver uma nova realidade, porque você não consegue abandonar, você não consegue renunciar. Você não consegue renunciar, às vezes, usos e costumes que foi te enraizado aí. E o Senhor está falando: olha, abre mão desse seu jeito. Esse seu jeito nunca te levou a lugar nenhum. Já fez você perder coisas, perder pessoas. Está todo mundo errado e só você está certo. Gente, em nome de Jesus, eu acredito que você tem espelho em casa, tem ou não tem? Por isso que você está bonito assim, né? Elegante, arrumado. Mas se olhe e fala: Senhor, mas se olhe num espelho espiritual, não externo, espiritual, como Jesus fez esse homem se olhar. Jesus não fez nada demais, não sei, ele põe um espelho na frente dele e falou: então tá bom, você já faz tudo isso, você tem uma performance impecável, você aqui no louvor, rapaz, você conhece todos os louvores, conhece o hino, cantiga, conhece o hino que foi fundado aqui a igreja, nossa, sabe de tudo, você é um cara, você é uma pessoa que está em tudo, tem um coração assim, mas falta você se olhar, enxergar o que está no meu lugar, o que está ocupando o meu lugar, o que está ocupando o lugar que é meu. O trono do seu coração está ocupando por outra coisa que não era Cristo. E aí nós somos apertados, e a vida, e Cristo vai fazer isso conosco, para que a gente possa destroná-los e Ele possa se assentar. Só que quem vai fazer isso é você, sou eu, nós que vamos ter que tomar decisões. Sabe, meus irmãos, essa semana foi uma semana muito difícil. Eu não sei você, mas eu em nossa casa tivemos que fazer muitas renúncias, muitas, diárias se for preciso. Por quê? Porque a gente está num processo, num caminho de agradar o Senhor. Então quando nós entramos nesse caminho, nós vamos enfrentar batalhas, porque tudo vai conspirar ou se armar no mundo espiritual para que você não renuncie, para que você faça o que é mais fácil para você. Às vezes até para você estar aqui hoje foi uma renúncia, porque você estava cansado, muita coisa para você pensar, sabe, a cabeça cheia, mas aí você pensa: Senhor, eu preciso ir lá, não para bater um ponto na igreja, mas eu preciso lá me relacionar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero estar em comunhão, então eu vou renunciar o meu cansaço para agradar o Senhor. Amém? São esses pequenos passos que quando nós damos na nossa caminhada de renúncia, e amanhã, meus irmãos, você vai ser chamado de novo para renunciar outra coisa. Amanhã, meu irmão, você vai ser chamado, às vezes o Senhor vai derramar algo, ou vai te provar em algo, financeiramente, para ver onde está o seu coração. Às vezes é no aperto, ou às vezes é na bonança, que às vezes o Senhor vai colocar lá 10 mil reais, para ver se o seu coração vai se apegar a esses 10 mil reais, e fala assim: não, Senhor, a primeira parte não é minha, é sua, Senhor, me coloca pessoas no meu caminho que eu possa ajudar, o que na comunidade está precisando que eu posso fazer. Eu recebi uma mensagem essa semana, rapaz veio aqui acho que 2 vezes, falou: pastor, eu quero quero adesivar a escolinha, tira foto para mim das paredes, tal, tudo. Eu fiz aqui na minha sala, tem um consultório, eu fiz aqui, eu vou pedir para a pessoa fazer aí também. Posso ofertar? Pode. Ah, mas a gente já fez uma parte, a gente já fez alguma coisa, mas ele quer fazer algo melhor, algo maior. São corações que estão desapegados e estão ouvindo a voz do Senhor e falando, se colocando à disposição: Senhor, eu quero. Estou dando um exemplo aqui de algo aqui da comunidade, mas o Senhor às vezes vai pedir algo para você aqui dentro. Alinhe o seu coração ao meu. Esse coração, ele vai até uma medida, mas daqui para frente, ele tem que ser 100% meu, porque não tem como. Gente, você viu a frase de Jesus? Disse para ele: vende tudo que tem, e depois venha e siga.
aqui é o cenário, ele está saindo de Jericó, ele está saindo da região lá da Galileia, dá uns 40 minutos de ônibus quando a gente vai. Jesus ia fazer esse percurso a pé, até ir a Jerusalém. E que ia acontecer em Jerusalém? Ele ia ser crucificado. Jesus estava chamando ele para a cruz, meus irmãos. Conseguem entender isso? Que o chamado meu e para você não é para a gente andar no caminho das flores. Ah, que maravilhoso, que legal. O caminho de Jesus para mim e para você é de cruz. Diga cruz. Cruz. Porque é matar a nossa vontade, é renunciar o que nós somos. E nós estamos diante de um homem que está pedindo para um outro homem abrir mão de tudo. Olha quem está pedindo, não é Jesus? Jesus não está pedindo para ele abrir mão? Cristo é a prova viva que renunciar era o caminho. Cristo renunciou lugares de autoridade. Cristo renunciou estar com o Pai. Cristo renunciou à sua divindade para estar entre os homens, para estar como nós, para viver as nossas dores. A palavra diz lá em Isaías 51, um homem de dores. Ele renunciou tudo isso e estava lá para um caminho de obediência ao Pai, porque ele sabia que não tinha outro jeito. Era um caminho de dor, era um caminho de obediência, era um caminho de renúncia. Eu e você somos chamados todos os dias a caminhar nessa cruz, a caminhar esse caminho. Só que diferente da religião que vem e te acusa, vem e coloca pesos, vem e coloca fardos, ou você segue esse caminho ou você vai para o inferno, ou você segue esse caminho ou a sua vida vai ser uma desgraça, ou você dá o dízimo e tudo vai dar errado na sua vida. O Evangelho não, o Evangelho vem trazer o amor, a graça. Olha o que o texto diz, e eu separei essa versão por causa dessa frase. Olha o olhar de João Marcos, quem escreve isso aqui, João Marcos, quando ele está vendo essa cena, Jesus diante daquele homem, no verso 23, não, verso 21. Jesus olhou para ele com, fala gente, amor, com amor. É esse amor, meus irmãos, que nos encontra, é esse amor que nos acessa, é por causa do amor de Cristo que nós decidimos renunciar, por causa que Ele nos amou sem a gente merecer. Você não merece, eu não mereço, isso é graça, porque é de graça, nós não merecemos esse amor, mas Ele amou. Gente, ele sabia que aquele homem não ia abrir mão, ele sabia que aquele homem ia virar as costas e ir embora triste, porque ele não ia ter coragem de fazer aquilo que Jesus estava pedindo, mas mesmo assim, ele olhou com amor para ele, com amor. E aí eu fui ler, até anotei aqui, eu fui ler a tradução dessa palavra, dessa expressão amor, nesse texto. E a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. E o grego, ele tem três expressões de amor. Três. Um é o amor fraternal, o outro é o amor entre pessoas, e o outro é o amor incondicional, sacrificial. E são palavras que elas são escritas, amor aqui para mim e para você. Eu amo você. Eu amo a sua vida, diga amém. Não sei se você é o mesmo, mas eu amo, amém, gente? Mas eu amo, que nem eu amo a vida do meu irmão, pastor Bill, mas é um amor fraternal, amém? Eu amo a vida da minha esposa, é um amor conjugal, relacional. E eu amo a Deus, é um amor intencional. Conseguiram entender? E são três frases:
Amor ágape, eros e filéu. Diga amor ágape, eros e filéu. Você já sabe falar grego, diga amém. Vocês estão chiques, hein? Amém, glória a Deus. O amor que está expressado aqui é o amor ágape. O amor ágape. Jesus olhou para ele com um amor incondicional. Jesus olhou para ele, sabia que ele não ia responder, mas Jesus o amou. Meu irmão, você pode ter chegado aqui no pior dos cenários da sua vida. Você pode ter chegado carregando o seu coração de tantas coisas. Você pode ter chegado aqui e a última pessoa que está no seu coração é Jesus. Mas Ele olha para você e ama a sua vida. Ele ama você. Só que não faça o que esse jovem rico fez. Não vire as costas para o chamado do Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, essa mensagem não é para quem está em casa, essa mensagem não é para quem está na rua, não, essa mensagem é para você, é para mim, para mostrar para você que Ele ama você. Está esperando uma resposta sua, está esperando você dizer sim, Senhor, eu quero abrir mão. Se o meu coração está apegado ao dinheiro, eu quero abrir mão. Se o meu coração está apegado a pessoas, eu quero abrir mão. Se o meu coração está apegado a bens, eu quero abrir mão. Se o meu coração está apegado a mim, a minha verdade, eu quero abrir mão, porque o Senhor me amou primeiro. E agora eu quero, em resposta ao seu chamado, dar o primeiro passo de renúncia, o primeiro passo de viver uma vida extraordinária seguindo a Cristo, porque é extraordinário, meu irmão. É extraordinário você acordar de manhã e louvar o Senhor, agradecer, Senhor. É extraordinário quando você chega no final do dia, você passou um dia inteiro cheio de problemas, mas você chegar no final do dia e ter paz no seu espírito, ter paz no seu coração, você não ser afligido por situações. É extraordinário. É o diferente do que as pessoas vivem lá fora, da realidade do mundo lá fora. O mundo lá fora está perdido, está louco. Olha o que nós vivemos essa semana. Uma moça de 26 anos assassinada, ia fazer aniversário agora, dia 22. Você viu, não viu? Dia 22, era para ser uma semana em que ela pudesse comemorar, ter motivos para sorrir, vamos dizer assim. Mas foi assassinada. Acabou. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente sabe que existe uma batalha espiritual aí fora, e você vai ficar carregando coisas no seu coração que estão atrapalhando o seu relacionamento com Ele. Abre mão. Eu estou dando um conselho para você como pastor em nome de Jesus. Abre mão, porque você pode se perder e a sua caminhada ser frustrada, porque você ficou agarrado a sentimento e coisas. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu olho para você com amor. Às vezes não é o mesmo olhar de Cristo, mas eu olho para você com amor. Eu vejo pessoas chegando aqui na comunidade, meu coração se alegra, mas o meu coração mais se alegra ainda quando essas pessoas, elas se rendem ao Senhor e a vida dela é transformada, impactada por essa palavra. E aí eu vejo que valeu a pena a gente se esmerar, a gente sofrer, a gente chorar. A palavra do Senhor que às vezes é como dores de parto que nós vamos sentir para que uma pessoa possa conhecer a Cristo. Eu posso então, em nome de Jesus, carregar esse fardo, esse peso por mim e por você, mas que você responda ao chamado de Cristo, meus irmãos. Que você dê respostas a Ele e não vire as costas, porque o seu coração está carregando coisas que não precisa mais carregar. Esse homem ficou marcado na Bíblia como o único que virou as costas para Jesus. Ele foi embora. Nunca mais se ouviu falar dele. Mas você pode, em nome de Jesus, nesta manhã, dar uma resposta diferente. Dar uma resposta diferente. Se você continuar lá a Bíblia vai falar sobre o cego de Bartimeu. Se você for no mesmo capítulo para frente, no verso 46, é o mesmo cenário. E Jesus está saindo de Jericó, está indo para Jerusalém, um caminho de cruz.
Mas um homem que é cego enxergou mais do que um homem que vê. Você pegou isso no seu espírito? Um homem que é cego enxergou mais do que um homem que vê. O jovem rico via Jesus, não conseguiu responder porque ele estava cego na sua riqueza. Aquele homem pobre era muito mais rico, porque ele enxergou Cristo na frente dele, a oportunidade de segui-lo mudou completamente a sua vida. Seja nesta manhã um cego, Bartimeu, que grita desesperado: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém.